Boa noite. Vamos começar. Como não compreender Lacan 16. Nós estamos trabalhando em torno do capítulo 1 do seminário De um Outro ao Outro, né? Que é o livro 16 do seminário, e que Lacan lá está nomeado como da mais-valia ao mais de gozar. E eu separei em dois temas importantes, lendo aquele capítulo. O primeiro tema é uma questão epistemológica lançada por Lacan no início do capítulo. E o segundo tema tem a questão da teoria do gozo, o mais de gozar, que para nós entendermos bem o mais de gozar e a relação com a mais-valia, temos que entender o gozo do outro, o gozo fálico, e também a questão do gozo feminino. Eu acredito que talvez até os mais velhos podem não ter... E cada vez que a gente... Eu fui proibido também de repetir coisas aqui. Mas é coisas que nós vamos ter... Eu vou ter que fazer uma introdução à teoria do gozo para que esse mais de gozar e essa mais-valia realmente sejam compreendidos. Tá certo? Então vamos hoje nos limitar à questão epistemológica, dentro da epistemologia psicanalítica, tal qual as elucubrações de Lacan se apresentam aqui na introdução deste seminário. O pensamento, teoria e discurso foi esse nome que a gente deu hoje, né? Pensamento, teoria e discurso. De um outro ao outro, há um lançamento de uma episteme lacaniana aqui. Ele pergunta o que é o pensamento. Há essa pergunta. O que é a teoria? Pergunta-se o que é o discurso psicanalítico também. Eu vejo que são questões epistêmicas, né? O pensamento nós temos várias maneiras de vê-lo, né? Enfim, nós temos a questão cartesiana do cogito, do existo, do cogito logo existo, né? E temos várias maneiras de pensar o pensamento, né? Enfim, e Lacan apresenta a sua aqui, e nós vamos tentar deixar bem claro a coisa, né? A teoria vem do grego, que significa contemplação, né? Contemplação, a teoria. E ele coloca uma questão aí, uma barra na teoria psicanalítica. E a questão do discurso psicanalítico, ele diz, o discurso psicanalítico não tem universo, não tem espaço, não tem fim, não tem início, não tem meio, não tem fim. Não é? Então a coisa é um pouco complicada. A regra do pensamento tem que considerar o não pensamento. Isso ele diz. Nós temos que considerar o não pensamento. Só há pensamento onde não há pensamento. Aí vem a questão. O não pensamento contém a geração do pensamento. Se o não pensamento contém a geração do pensamento, se eu pudesse usar a lógica lacaniana do real, do simbólico e do imaginário, eu diria que o real é das Dinge, é a coisa não nomeada, não é isso, gente? Das Dinge. E de Sache, no alemão de Freud, é a coisa com nome. Então o não pensamento é das Dinge, a coisa não nomeada, porque o objeto não tem nome, não tem discurso sobre ele. Então o não pensamento contém a geração do pensamento. Isso é bem interessante isso. E ele diz, o não pensamento, eu concluo que é o inconsciente. O não pensamento, enquanto não produto, enquanto não objeto do processo e do percurso psicanalítico, ou enquanto uma parte do inconsciente não entrou, vamos dizer, na sessão analítica, ele é o não pensamento. Ou se ele entra, vamos colocar como dois significantes que nós não sabemos o que é. Então, entre esses dois significantes, posso até saber o que são esses dois significantes. Ok. O significante S1, o significante S2. Eu sei o sentido deles. Mas entre os dois é que está o pensamento, segundo Lacan. Se o sentido existe, não há pensamento.
Então veja você, o inconsciente faz uma equação com o não pensamento. O inconsciente, e aí que vem, o inconsciente é a essência mesma do processo cogitante em psicanálise. É isso que ele quer dizer. Parece que é um movimento de valorização do inconsciente. Especialmente quando Lacan se sentia tão incomodado com a psicanálise norte-americana da psicologia do ego. Que, por incrível que pareça, foi fundada pelo analista dele, que emigrou para os Estados Unidos, né? Então, Lacan, no livro 11 também, ele coloca os 4 princípios fundamentais da psicanálise, e ele está realmente valorizando aqui o inconsciente como não pensamento. E só há pensamento quando trabalhamos com o inconsciente. É por aí que nós teríamos que entender Lacan. A existência do sujeito do pensamento. Eu só existo como sujeito do pensamento? Em que circunstâncias? Aí está a colocação. Não há pensamento no campo do sentido. Se há sentido, não há pensamento. Há intelecto. Há uma repetição de um conceito consolidado. Não há pensamento. Por isso o psicanalista trabalha sempre com o pensamento. É onde não há o sentido. É o real. Se é imaginário ou simbólico, já não tem mais pensamento. O pensamento já se desvanece. Porque não há nenhuma poiesis. Não há um movimento intelectivo. Não há um movimento de criatividade. Não há um movimento de nomeação. Não há um movimento de dar nome às coisas. O sujeito cogitante só adquire consistência processual fora do sentido. Olha o que diz Lacan. O pensamento está fora de sentido. O pensamento está no fora de sentido dos ditos. Se o dito tem sentido, não tem pensamento. É uma provocação que ele começa o seminário dele provocando intensamente os analistas, para que eles possam mover-se para um campo do pensamento que é só da psicanálise. Eu entenderia assim, que seria só da psicanálise. Ah, tem sentido aqui, esse espaço é do pensamento. Onde tem sentido, não tem pensamento psicanalítico. É uma grande complicação. O ato pensante só acontece no entresenso. Ele diz, olha, o ato de pensar está entre 2 sentidos. O entresenso. Entresens, em francês. Entre os sentidos. É no entresenso que se localiza o ser pensamental. É entre esses 2 sentidos. Se ali não há sentido, o ser pensamental ali está. É uma provocação muito forte que Lacan está fazendo. E eu tentei buscar o sentido dele, porque ele não deixa claro as coisas. Não dele, busquei o meu sentido. Agora que cada um também que leu, obviamente deve ter construído um sentido diferente, por que não? Não é? A essência da teoria psicanalítica é um discurso sem fala. Aí que a coisa se complica. Em francês, como é que ele disse isso? L'essence de la théorie psychanalytique est un discours sans parole. Veja, discurso sem palavra. Uma pintura seria um discurso sem palavra? Existem várias linguagens, existe uma linguagem visual, a linguagem corporal, que seria um discurso sem palavra? Não sei. Eu matutei, eu perdi umas 2 horas de reflexão em torno dessa questão. O discurso psicanalítico não tem fronteiras a priori definidas. Ele diz, não tem fronteiras. E torna a teoria psicanalítica uma coisa complicada. Porque o discurso teórico psicanalítico, ele não tem fronteiras, não tem início, nem meio, nem fim.